Imagine um texto antigo que reescreve as narrativas mais conhecidas da Bíblia, revelando segredos celestiais e verdades ocultas, mas que foi deliberadamente excluído do cânone oficial. Este é o mistério do Livro dos Jubileus, um manuscrito tão polêmico que se tornou alvo de censura. Por quê? O que havia nele que incomodava tanto as autoridades religiosas? Hoje, vamos explorar o conhecimento proibido desse texto que desafia as narrativas tradicionais. Mas antes de mergulhar nesse enigma, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Histórias como esta chegam aqui semanalmente. O Livro dos Jubileus é muito mais do que uma simples releitura do Gênesis. Ele reorganiza a cronologia bíblica, introduz novas interpretações e detalha os mistérios dos céus, como o papel dos anjos e a luta entre o bem e o mal. Alguns acreditam que ele expõe verdades tão ousadas que as lideranças religiosas decidiram bani-lo. Será que essas páginas escondem um conhecimento que poderia mudar nossa percepção da fé? Ao longo deste vídeo, você descobrirá o que fez desse texto um dos mais controversos de todos os tempos. Por séculos, o Livro dos Jubileus permaneceu enterrado no esquecimento, sendo preservado apenas por pequenos grupos que o consideravam sagrado. Diferente de outros textos bíblicos, ele foi rejeitado tanto pelo judaísmo rabínico quanto pelo cristianismo. Segundo Êxodo 32:33, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Esse versículo evoca a ideia de um registro divino, algo que o Livro dos Jubileus expande ao falar de anjos, anotando os atos humanos. Mas qual foi o verdadeiro motivo de sua exclusão? Vamos desvendar isso juntos. Escrito provavelmente no século II a.C. O Livro dos Jubileus era amplamente aceito pelos essênios, um grupo religioso conhecido por suas práticas ascéticas e por preservar os manuscritos do Mar Morto. Ele traz uma cronologia diferente, baseada em ciclos de jubileus de 49 anos, e afirma ser uma revelação dada diretamente a Moisés no Monte Sinai, algo que nenhum outro texto ousou afirmar de forma tão detalhada. Essa singularidade fez com que ele fosse tanto venerado por uns quanto temido por outros. Diferente da narrativa bíblica tradicional, o Livro dos Jubileus reinterpreta histórias como a criação do mundo e a queda de Adão e Eva. Ele sugere que a humanidade foi moldada em ciclos definidos por Deus, o que contradiz interpretações mais livres e lineares da Escritura. Essa abordagem provocou descontentamento entre líderes religiosos, que viam o texto como uma ameaça à doutrina estabelecida. Afinal, como lidar com um livro que desafia diretamente o entendimento do tempo e da história bíblica? De acordo com o próprio texto, o Livro dos Jubileus é uma revelação direta de Deus a Moisés, entregue por intermédio de um anjo no Monte Sinai. Ele contém detalhes cronológicos precisos, incluindo o exato número de anos desde a criação do mundo até o Êxodo, algo que não é encontrado em outros textos bíblicos. Isso levanta uma pergunta importante: por que essa precisão incomodava tanto? Segundo Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós. Mas será que o Livro dos Jubileus revelou algo que deveria permanecer oculto? Muito do que sabemos sobre o Livro dos Jubileus hoje vem dos manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran em 1947. Esses textos revelaram que o livro era central para os essênios, uma seita que se isolou no deserto para viver em pureza espiritual. Eles acreditavam que o Livro dos Jubileus continha o verdadeiro calendário sagrado e as regras para uma vida justa.
No entanto, para outras correntes religiosas, esses conhecimentos exclusivos soavam como heresia. Um dos aspectos mais marcantes do livro dos Jubileus é a introdução de um calendário lunar solar, dividido em ciclos de 49 anos. Esse calendário desafiava diretamente o calendário hebraico oficial da época. Imagine um mundo onde até o tempo é controlado pela fé, e qualquer desvio no calendário poderia significar caos litúrgico. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Mas o livro dos Jubileus reescreveu até mesmo os tempos sagrados. O livro dos Jubileus não apenas organiza os eventos bíblicos, mas também modifica narrativas. Ele apresenta os patriarcas como exemplos de perfeição, idealizando suas vidas e elevando-os a modelos de virtude. Por exemplo, ele reforça o papel de Noé como um legislador, além de salvador da humanidade, o que ecoa Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Para os críticos, essas alterações eram uma tentativa de controlar a interpretação do passado. Apesar de ser rejeitado por várias tradições religiosas, o livro dos Jubileus permaneceu influente em algumas comunidades cristãs etíopes, onde é considerado parte do cânone bíblico até hoje. Isso mostra como um mesmo texto pode ser considerado sagrado por uns e perigoso por outros. Vem o dia em que os segredos serão revelados. Lucas 8:17. Mas será que os segredos do livro dos Jubileus eram revelações divinas ou interpretações humanas controversas? O livro dos Jubileus reinterpreta o Gênesis com um detalhamento surpreendente. Ele afirma que tudo foi criado em ciclos perfeitos de 7 dias, estabelecendo o sábado como um elemento central do cosmos. No entanto, ele vai além, apresentando um mundo onde anjos desempenham papéis fundamentais na ordem divina. Por exemplo, eles são descritos como responsáveis por transmitir leis e registrar os pecados humanos, como mencionado em Daniel 7:10. Milhares de milhares o serviam e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Essa visão angelical ampliava o papel celestial no dia a dia humano, algo que muitos líderes religiosos viam como um desafio à teologia tradicional. O livro dos Jubileus eleva os patriarcas da Bíblia a figuras quase míticas. Ele descreve Abraão como não apenas o pai da fé, mas como um homem que conhecia e praticava a lei muito antes de Moisés recebê-la no Sinai. Isso é visto em passagens como Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Para os autores de Jubileus, essa narrativa reforçava a continuidade da lei divina desde o início dos tempos, algo que desafia o conceito de uma revelação progressiva. Uma das narrativas mais polêmicas do livro dos Jubileus é sua expansão da história dos anjos caídos. Ele detalha como esses seres corromperam a humanidade, levando à necessidade do dilúvio. Gênesis 6:2 menciona: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O livro dos Jubileus amplifica essa história, apresentando os anjos caídos como portadores de conhecimento proibido, como a magia e a guerra que desviaram os humanos de Deus. O texto enfatiza a ideia de que o pecado humano é documentado e julgado pelos céus. Cada ato de transgressão é registrado pelos anjos, e a história da humanidade segue um ciclo de queda e redenção. Essa ideia encontra eco em Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para os essênios e outros seguidores, essa visão reforçava a necessidade de uma vida justa e obediente às leis divinas. Outro tema recorrente no livro dos Jubileus é o papel central da Terra Prometida. Ele a descreve como a herança eterna dada por Deus ao povo de Israel, detalhando o pacto de Deus com Abraão e seus descendentes. Isso é ressaltado em Gênesis 15:18. A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. No entanto, o texto também alerta para as consequências de desobedecer às leis, conectando a ocupação da terra à fidelidade do povo à aliança divina. O livro dos Jubileus foi rejeitado por desafiar a autoridade das escrituras canônicas estabelecidas. Sua cronologia diferente e seu foco nos anjos como intermediários divinos criaram tensões teológicas significativas. Para líderes religiosos, a ideia de que os anjos tinham um papel tão ativo no registro e julgamento da humanidade era perturbadora, pois poderia desviar a centralidade de Deus como juiz supremo. Conforme Isaías 33:22 afirma, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Essa ênfase em intermediários celestiais causava desconforto em um ambiente religioso focado na unidade de Deus. O calendário apresentado no livro dos Jubileus foi um dos principais motivos de sua rejeição. Ele desafiava o calendário tradicional judaico, estabelecendo datas diferentes para as festas religiosas. Para uma religião profundamente ligada aos tempos sagrados, isso era um golpe direto contra a coesão do culto. Êxodo 12:2 diz: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este será o primeiro mês do ano para vós. Alterar essas bases significava criar divisões entre as comunidades religiosas, algo que líderes não podiam aceitar. Outra razão para a exclusão do livro dos Jubileus foi sua reinterpretação de histórias bíblicas. Ele alterava ou expandia narrativas, o que era visto como um desafio à autoridade dos textos já aceitos. Por exemplo, ele dá ênfase ao papel de Levi como sacerdote e governante, reinterpretando o destino das tribos de Israel. Isso criava conflitos com tradições que já estavam bem estabelecidas, como o sacerdócio de Arão. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. Era o alerta usado contra mudanças desse tipo. O livro dos Jubileus continha informações que eram consideradas perigosas por seu potencial de mudar a percepção religiosa. Ele abordava temas como a origem dos espíritos malignos, os anjos caídos e a corrupção da humanidade, temas que poderiam incitar interpretações apocalípticas extremas. Mateus 24:36 lembra: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Textos que sugeriam qualquer conhecimento reservado, como o livro dos Jubileus, eram vistos com suspeita e medo. A exclusão do livro dos Jubileus ocorreu durante um período em que o judaísmo e o cristianismo buscavam consolidar suas escrituras sagradas. Líderes religiosos tinham que definir o que era ortodoxo e o que era herético para proteger a coesão doutrinária. Ao rejeitar o livro dos Jubileus, eles garantiram que apenas os textos que refletissem suas visões de fé fossem amplamente aceitos. Como Gálatas 1:8 adverte, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema.
Apesar de sua exclusão do cânone oficial, o livro dos Jubileus foi altamente valorizado por grupos como os essênios, que o preservaram cuidadosamente nos manuscritos do Mar Morto. Para eles, o livro era mais do que uma narrativa alternativa. Era um guia espiritual que confirmava sua visão de um mundo regido por leis divinas imutáveis. Sua ênfase na pureza e na separação do mundo comum ecoava a vida comunitária desses ascetas. Assim como os salmistas proclamavam, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7. Os essênios viam no livro dos Jubileus uma luz para tempos de trevas. O livro dos Jubileus foi uma das bases para a teologia apocalíptica que floresceu no período do Segundo Templo. Ele contribuiu para a ideia de um fim dos tempos marcado por ciclos divinamente ordenados e o julgamento dos ímpios. Essa visão ecoa em textos como o livro de Enoque e até em partes do Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1 reflete o mesmo anseio por redenção que permeia Jubileus. Apesar de banido, o livro moldou a compreensão de gerações sobre os planos de Deus para o fim dos tempos. Embora rejeitado pela maioria das tradições, o calendário do livro dos Jubileus continuou a ser usado em certas comunidades judaicas e cristãs. Sua estrutura de jubileus e ciclos ordenados influenciou interpretações de tempo sagrado e profético. Por exemplo, cálculos sobre o tempo da criação até eventos messiânicos foram baseados nesse sistema. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Salmos 94 era frequentemente citado para justificar esses cálculos. Embora excluído do judaísmo rabínico e do cristianismo ocidental, o livro dos Jubileus foi canonizado pela Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado uma escritura sagrada até hoje. Ele é lido como parte do Antigo Testamento e usado para interpretar histórias fundamentais da criação e da aliança. A preservação desse texto em uma cultura tão rica mostra como ideias rejeitadas por um grupo podem florescer em outro. Como está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Salmos 118:22. A redescoberta do livro dos Jubileus nos manuscritos do Mar Morto reacendeu o interesse por seu conteúdo e impacto. Muitos estudiosos modernos o veem como uma janela para compreender as divisões teológicas do judaísmo antigo e a evolução do cristianismo primitivo. Sua existência é um lembrete de que a história da religião não é monolítica, mas sim uma tapeçaria de vozes e disputas. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. Descreve bem como a recuperação desse livro trouxe novas luzes às tradições bíblicas. O livro dos Jubileus é um lembrete poderoso de que, ao longo da história, certas ideias foram suprimidas, mas nunca completamente apagadas. Ele representa o desejo humano de compreender o divino em sua totalidade, mesmo quando esse conhecimento desafia as normas estabelecidas. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Reflete bem esse anseio por verdades ocultas. Hoje, sua redescoberta não é apenas acadêmica, mas espiritual, convidando todos a refletirem sobre o que significa buscar a verdade. Embora rejeitado por muitos, o livro dos Jubileus nunca deixou de ser relevante. Ele continua sendo uma ponte entre diferentes tradições, levantando perguntas sobre o que é considerado sagrado ou profano. Sua existência é uma prova de que as fronteiras do conhecimento religioso são maleáveis e constantemente contestadas. Como Paulo escreve, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Essa é a essência da exploração do livro dos Jubileus, uma chance de reavaliar o que sabemos. Para muitos,
o livro dos Jubileus é mais do que um texto histórico. Ele é um símbolo de resistência e persistência em meio à censura. Ele ensina que a fé não é estática, mas dinâmica, e que buscar o significado mais profundo das Escrituras exige coragem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, serve como uma reflexão para aqueles que veem na busca pelo divino um caminho de superação. No mundo moderno, onde a informação flui rapidamente, o livro dos Jubileus nos lembra que nem todo conhecimento está à vista. Ele desafia a ideia de que a verdade pode ser contida em um único lugar ou narrativa. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. É uma lembrança de que a busca pelo divino continua sendo uma jornada pessoal. Não importa quantos obstáculos sejam colocados no caminho. Por fim, o livro dos Jubileus nos deixa com mais perguntas do que respostas. E talvez seja exatamente esse o seu propósito. Ele nos convida a olhar além do que é dado e a explorar as profundezas da fé com coragem. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. É um eco de que a busca pela verdade é um privilégio e uma responsabilidade. E agora que você conhece essa história, o que você fará com esse conhecimento proibido? Se você chegou até aqui, parabéns por embarcar nesta jornada profunda. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder histórias fascinantes como esta.